Você tem até um tripé. Pô, e aí, turma, beleza? Vamos lá hoje no Diz Aí, canal Diz Aí, falar com o diretor da FACE da UNB, Roberto Ellery, grande macroeconomista. Diz aí, Marcelo. Diz aí. Não, você que vai dizer aí. Eu que vou dizer, então. Galera, hoje nós vamos conversar um pouco, assim, rapidamente, para não ser muito longo, que aí também vocês não vão assistir mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre essas medidas do governo, né? Especificamente, o governo está pretendendo 3 frontes pesadas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista e o teto dos gastos. Parece que o que está andando, e não sei se vai andar, é o teto dos gastos, né? O que você pode dizer? Diz aí sobre isso aí, o que você acha? Tu acha que está correta? Tu acha que nós vamos chegar lá? E esse negócio de indexar a inflação, isso aí não é meio que voltar ao passado, querendo indexar gastos, a inflação? Assim, o pessoal tem uma dúvida com relação a isso? Vamos ver o que tu acha aí. Então, vamos lá. A reforma da Previdência e o teto dos gastos, de certa forma, é a mesma batalha, né? Quer dizer, você precisa fazer que o governo caiba no orçamento dele de novo, Marcelo. O que acontece é que, nos últimos anos, esse controle foi perdido, o governo está gastando demais. Eu acredito e acho que era o que se pensava, se você olhar um ano para trás, o que todo mundo estava pedindo era corte de gastos, cortes drásticos. Foi isso que o ministro Levy foi fazendo no governo, ainda com a presidente Dilma. Mas cortar está difícil, né? Está difícil cortar. Tem espaço, né? E o que acontece? Talvez o maior especialista em corte do Brasil, que é o Levy, não conseguiu. O Zé Tesoura, né? Mão de tesoura, não é isso? É o Murilo, mas que o Murilo Portugal é o Todos eles são, são. E não conseguiram cortar. Então, quando o ministro Meirelles entra, me parece que ele entrou já com essa informação. Só não dá para cortar gasto, ninguém consegue cortar gasto. Corta aqui, cresce lá. Então, ele faz uma proposta que é mais amena do que o corte de gastos, que vinha sendo feito pela Dilma. E o que ele faz olha, nós não vamos cortar gasto, nós vamos manter o gasto como está, pelos próximos 20 anos. Se isso acontece, o aumento da renda, que vai voltar a acontecer, a recessão não vai durar para sempre, ajusta as contas do governo. Ou seja, a renda vai aumentando, a renda do governo aumenta junto, e aí o gasto parado aumenta. Então é uma proposta de longo prazo, mais ou menos. No lugar de fazer o ajuste hoje, que era o que nós queríamos, eu queria, e eu acho que muita gente, ele reconhece a dificuldade de fazer esse ajuste hoje e faz uma estratégia gradual de 20 anos. E aí, por que eu falo que a Previdência está junto? Porque o problema é o seguinte, o gasto tem um componente de crescimento real que é vegetativo, que é natural, não tem para onde correr isso. Mesmo que o governo não faça nada, o gasto vai aumentar. Pessoal, por exemplo. Pessoal cresce 2%. Cresce, mesmo que não contrate ninguém. Está crescendo o gasto, porque tem as progressões, as promoções, tudo isso normal, em qualquer lugar, qualquer carreira. E na Previdência tem as pessoas que se aposentam. O cara que se aposenta, ele passa a representar gasto para o sistema. Então, esse crescimento é natural. Se não bloquear a Previdência, vai ficar muito difícil cumprir o teto. Mas muito difícil mesmo, porque esse aumento da Previdência vai levando tudo, aí não sobra nada para as outras Então áreas. quer dizer que a Previdência, por exemplo, agora, ela representa quase 10% aí do PIB, então quer dizer que é o principal gasto, realmente o principal problema das contas públicas. Então quer dizer que agora o governo vai dizer o seguinte, o gasto da Previdência, salário mínimo, vai crescer só a inflação. Ou ele não pode dizer isso, porque... Mas eles vão brigar por isso. Eles vão tentar, mas no caso da Previdência tem um elemento muito claro de que a decisão de se aposentar, que não é do governo. Quer dizer, o cara tem 60 anos, resolve se aposentar, ele vai se aposentar, isso vai ser um gasto do governo e não tem como o governo impedir isso. Então o que acontece? Você precisa de alguma maneira controlar a Previdência. E são reformas que estão na mesa há muitos anos, né? Quer dizer, 10, 15 anos. Essa questão de idade de aposentadoria, só eu discuto isso há mais de 15 anos. Então, me parece que é uma discussão absolutamente, uma mudança razoável. E aí vem um outro ponto importante, você falou da indexação. Indexação é ruim. Ponto. Agora, o que nós estamos falando aqui é de uma indexação muito ampla. E desde que ela permaneça assim tão ampla, ela não é um grande problema. Agora ela tem que permanecer muito ampla. O risco aí, e para mim o maior risco dessa medida é se a medida começar a ser fatiada e você começar a indexar elemento da despesa. Pois é, mas olha só,
como o gasto hoje é 100, a inflação deu 4%, então o limite é 4% acima do 100? 104. 104, mas vamos lá. Como que a educação vai falar, bom, eu preciso pelo menos da reposição da inflação. O pessoal da saúde vai dizer, eu quero a reposição da inflação. O pessoal da Previdência, não, o salário, a aposentadoria tem que ter, e o funcionário público já vai perder mesmo, porque ele já ganhou, assim, tem um crescimento vegetativo, ele ainda vai querer os 4% da inflação, ou seja, a briga vai ser o seguinte, o limite é 4, né, 100, 4. Como é que vai distribuir isso? Ou Previdência, ou o pessoal, ou saúde, educação, quem vence a briga? Aí é que nós vamos ver. Em primeiro lugar, é preciso o governo decidido a comprar essa briga, senão ele não controla o gasto. Isso está muito claro. Inclusive, na mensagem que encaminha a PEC, o ministro Meirelles e o ministro Diógenes reconhecem isso, eles deixam lá claro. Se não tiver um compromisso do governo, a medida perde eficácia. Então, está muito claro. Agora, por outro lado, e esse é um ponto importante que eu queria destacar para você, essa é a política que a gente precisa fazer no Brasil e que a gente não tem feito. A gente tem feito política no Brasil, você é gordo, você é vesgo, você é feio, você é barrigudo e você é ladrão. Essa é a política que a gente tem feito. O ladrão mesmo tem que tirar da política. Agora, o outro é uma discussão boba, é uma discussão que não vai a lugar nenhum. Ah, a sua mulher é dondoca, o seu marido é playboyzinho. Isso é irrelevante. Essa discussão, onde vai se colocar os recursos públicos? Na Previdência, na educação, na saúde, na segurança, melhores salários para determinadas carreiras, essa discussão é política. E é muito bom se a gente conseguir fazer essa discussão. Eu vou dizer, se a PEC conseguir transformar o debate político nesse debate, a gente não só dá um passo enorme na economia, como a gente ainda talvez não precise mais de reforma política. Porque a gente fica querendo reformar o sistema político, e eu não sou cientista político, mas eu leio a respeito, mas não interessa, porque a política brasileira está limitada nessa coisa pequena. Então, o que nós precisamos, Marcelo, essa PEC tem esse potencial de mudar o debate político. Agora, um bom debate. Agora vai ser assim, você vai, como limitou a inflação, vai abrir um espaço fiscal, né? Dentro da inflação, tipo, você vai ter lá 10 bilhões. 10 bilhões, esses 10 bilhões está aí. É o máximo que eu posso aumentar a despesa agora. E aí vamos sentar e discutir para onde vai esses 10 bilhões. Exatamente. Então essa tu acha que é a melhor coisa dessa medida? Eu acho que se isso acontecer, se o governo conseguir impor esse debate, o primeiro momento vai ser de resistência. As pessoas vão querer atacar a PEC para fugir desse debate. Mas se o governo conseguir vencer essa batalha e impor esse debate, vai ter dado um grande passo na política brasileira. Nós vamos discutir o que realmente tem que ser discutido, o que é, quais são as prioridades. Eu gostaria muito de ver uma campanha onde os candidatos assumissem suas prioridades. Eu sou o candidato da educação, eu sou o da saúde, eu sou o da segurança. Hoje nós temos uma campanha política onde todo mundo é a favor de os servidores acham que vai sobrar para eles, porque sempre vão priorizar alguma outra política pública, educação, saúde ou até mesmo a Previdência. E os salários, acabou, né? Você não vai ter mais. É um temor. Vê bem, em relação à Previdência, se não tiver reforma, os servidores estão certos. Se não tiver reforma da Previdência, ela vai engolir todo mundo. Não tem jeito. Agora, isso vai acontecer de um jeito ou de outro, entendeu? Se não tiver reforma da Previdência, vai embora. A apreensão dos servidores é justa. Agora tem que entender o seguinte: os servidores já estão numa trajetória de queda de salário real. Isso não é uma possibilidade para o futuro, isso é errado. A grande maioria das categorias tiveram aumento de 5,5% a partir de 2011. A grande maioria. Mas isso não vai piorar? A inflação sempre ficou. Eu creio que não. Eu creio que os servidores talvez continuem essa trajetória de queda de salário real por mais um tempo. Algumas carreiras são mais articuladas e vão conseguir pressão, outras não, mas de novo, isso é política, entendeu? Quer dizer, essa discussão clara, sincera, o que não pode fazer e o que nós aprendemos a fazer desde a redemocratização do país foi: todo mundo é a favor de todas as demandas. Então, o candidato diz, eu vou lançar esse programa, o outro vai e diz, eu também vou e vou lançar melhor. Eu vou lançar melhor. E a conta ninguém está olhando. E a conta está indo para a sociedade, para o contribuinte, para o pagador de imposto. Esse cara está ficando com a conta. Então você precisa reverter essa lógica. A lógica tem que ser, olha, o governo tem isso para gastar. Esse aqui é o do governo.
discutamos como sociedade onde nós vamos gastar isso. Então, por exemplo, no funcionalismo é muito claro, é normal o funcionalismo ter alguém para todo mundo. Não tem que começar a discutir, não dá para aumentar todo mundo. Então as categorias vão ter que discutir, os candidatos vão ter que fazer compromisso e nós vamos ter um novo debate. Isso seria ideal. Se acontecer isso, essa PEC já... Vamos pensar assim, eu acho que também tem um ponto, não sei se você concorda comigo, que é o seguinte, quando você começa a estipular, não, você só tem 10 bilhões, que é o limite para eu distribuir entre as educação, saúde, pessoal, enfim, previdência. Vocês, governo, os setores, ministérios, vamos trabalhar agora na eficiência do gasto. Os caras vão ter que agora gastar melhor para poder sobrar melhor. Vão ter que pensar, com certeza, vão ter que pensar, já que está limitado, vão ter que pensar alternativas. Aqui na universidade é um belo exemplo. A gente está numa universidade que ela depende quase inteiramente do governo, não tem razão para isso. Quer dizer, eu não estou falando aqui em retirar a presença do governo, fique claro. O que eu estou falando aqui é o seguinte: em várias universidades do mundo, ela tem uma capacidade imensa de atrair recursos. Nós estamos na época do conhecimento e aqui é o tempo do conhecimento. E o que acontece? A gente está de pires na mão, com os reitores pelo Brasil de pires na mão, batendo na porta do ministro da Educação, pedindo recurso, quando a universidade podia gerar muito recurso. Se você olha o que acontece no resto do mundo, as universidades são verdadeiras máquinas de gerar dinheiro, e não necessariamente por cobrança de mensalidade, é uma hipótese, mas não é a necessidade, com pesquisa, com projetos, recebendo doações, muito dinheiro, e a gente não faz nada disso porque entende-se no Brasil que a função da universidade, do gestor da universidade, é bater na porta do ministério. Então, talvez com essa restrição explícita, a universidade diga: peraí, me deixem correr atrás de dinheiro. Nós temos exemplos espetaculares no mundo de gestão na área médica e de saúde, que você muda, você derruba custo de procedimento, você faz tudo isso. De novo, a gente não discute isso no Brasil. Porque no Brasil a gente está sempre falando de mais recurso, mais recurso, mais recurso. Parece que tem um poço sem fundo. Então, é o que a gente chama em economia, né? Eu sou um economista, tem que botar a restrição orçamentária do governo. Tem que governo, você tem isso para gastar. E eu insisto, é pouco? Não, é o que está hoje. E todo mundo concorda que hoje está alto. Não é que o presidente Temer acha que hoje está alto. É que nós fizemos uma campanha em 2014, onde quase metade do país que votou contra o então governo acreditou que estava alto. O pessoal que votou no Aécio, o pessoal que votou lá então na oposição, o discurso é: o governo está gastando muito. Daí, perdeu-se, chegou a presidente eleita, e a presidente eleita, um mês depois de eleita, ela disse: olha, realmente é verdade, o país está gastando muito. Então a gente pode dizer que as principais forças políticas do Brasil, PSDB, PT, PL e PMDB, e as outras auxiliares, reconhecem. Isso não é então essa PEC não é uma PEC neoliberal, isso é um papo furado. Não, isso aí é um neoliberal, e aí eu sendo um cara liberal, a gente queria corte de gasto, era isso que eu estava pedindo. Eu não estava pedindo para manter esse padrão de gasto. O que se pedia era corte de gasto. Não vai ter corte de gasto? Não vai ter. Então congela o crescimento. Você está simplesmente dizendo: olha, vamos continuar gastando isso. Se você pegar o exemplo de família, geralmente os exemplos são perigosos, mas são muito bons. O que eu estou dizendo é: o pai tem a expectativa de ter um aumento nos próximos anos, de progredir na carreira dele, então no lugar dele cortar os gastos da família, ele diz: não, tudo bem, fica todo mundo como está, eu só vou corrigir pela inflação, para ninguém ter perda real, fica como está hoje. Perceba que nessa família ninguém está prejudicado. É isso que o governo está propondo. Volto a dizer, uma medida muito mais amena do que estava sendo proposto no governo anterior, com a presidente Dilma e o ministro Levin em particular. Daqui para frente, vamos olhar. Agora olha para frente, gerando esse compromisso de 20 anos que vai ser rediscutido daqui a 10 anos. Quer dizer, se daqui a 10 anos entender que está tudo resolvido, ele já prevê que ele vai ser revisto. Se não, um compromisso de 20 anos, que é um tempo necessário para fazer esse ajuste muito gradual, muito lento. Essa é a ideia. O déficit desse ano está previsto em 170 bi. Mesmo com essa PEC aprovada, a chance da gente ter um superávit, como absurdamente foi falado que a gente teria superávit de 1% e tal, não sei de onde esse número. Não, superávit não. Hoje, de 170 negativo bilhões, né, isso fora o pagamento da dívida, do juros da dívida, a gente vai demorar alguns anos mesmo. Acho que lá para 2019, 2020. Salvo engano, a FMI está surtida em 2020, é por aí. 2020 vai virar. É por aí. Ou seja, temos que arrumar a casa. E essa PEC é a saída. A melhor saída. A melhor disponível, digamos assim. Bom, do possível.
Mas e com relação à reforma da Previdência Trabalhista, você acha também que aí é muita briga, muita frente? A reforma da Previdência está casada com a da PEC. Fazer a PEC sem a reforma da Previdência vai tacar fogo no país em 5, 6 anos. Mas é difícil fazer as duas, né? Muito difícil, mas elas estão amarradas. A reforma trabalhista, que é outra briga, essa está em outro campo, que é o campo de gerar eficiência. Talvez o governo adie um pouco essa reforma, porque realmente é muita briga com o governo, ainda mais um governo peculiar. 2018 está aí. 2018 está aí. Então, eu acredito que o governo deva centrar seus esforços na PEC do teto e na da Previdência. Se ele fizer isso, foi grandioso, é um governo que vai marcar a época, vai ser equivalente ao presidente Itamar, que também entrou desacreditado como vice-presidente de um presidente afastado e fez o plano real e conseguiu controlar a inflação. Então, nós vamos agora controlar a política fiscal, vai ser um grande feito. A reforma trabalhista é necessária, mas ela corre em outra raia, ela corre na raia da necessidade da eficiência da economia brasileira. Bom, mas tu acha que então a reforma trabalhista, eu também considero uma reforma muito ambiciosa no momento, você tem duas brigas. Muito importante, mas muito importante, mas tem duas brigas. Então, mas a Previdência, tu acha que até 2018 sai do papel? Olha, eu não tenho... Ou sai na meia boca? Alguma coisa deve sair e o governo deve se empenhar muito nisso, porque o governo sabe que, uma vez aprovado o teto, a reforma da Previdência é essencial. Senão, a Previdência vai engolir o teto e aí nós vamos ter um problema sério nos outros setores do governo. Então, eu creio que o governo vai investir pesado, ele está correndo para o teto, porque se ele conseguir aprovar o teto ainda esse ano, parece que é o que ele vai tentar fazer, eu acho que ano que vem é o ano da reforma da Previdência. Então é isso, vamos torcer. Vamos torcer. E obrigado aí pela... Valeu, Marcelo. Diz aí bastante, né? Falou, cara. Falou, gente. Tchau.